Oi, pessoal. Vamos retomar aqui o comentário sobre o livro do Luiz Eduardo Soares, Desmilitarizar. Está chegando no final do livro. Então, agora ele vai falar sobre as ciências sociais no Brasil e sua pesquisa sobre os direitos humanos. Tá, mas antes de falar disso, eu vou pegar mais um pouco do Platão, da República, que vai me ajudar na exposição. Né? Platão não, Sócrates está conversando com o Polemarco e o Trasímaco, um outro personagem, está assistindo, está inquieto, está querendo interferir na conversa entre o Sócrates e o Polemarco. E assim que ele vê uma brecha, ele entra na conversa dos dois de forma abrupta e diz: vocês parecem tolos conversando desse jeito, um perto do outro, e vocês... Eu quero ver, Sócrates, você conversando comigo. E eu quero ver você me dizendo o que é a justiça. E ao invés de ficar só perguntando para os outros o que é a justiça, eu quero ver você respondendo o que é a justiça, Sócrates. Entendeu? Diga o que é a justiça. Perguntar para os outros é muito fácil. Sócrates diz: mas como é que eu vou dizer o que é uma coisa se eu não sei o que é ela? Aí o Trasímaco fala: mas é claro que você ia dizer isso, já sabia. Você sempre faz isso, né? Dizer que não sabe, para os outros, então, dizerem o que são as coisas, para você pegar o discurso delas e refutar, né? Tá bom, Sócrates. Sócrates diz: olha, realmente eu não sei o que é a justiça. E você, Trasímaco, você parece que sabe que quer dizer o que é a justiça. O Trasímaco inicialmente fala que ele até diria se ele fosse pago por isso. O Trasímaco é o sofista, né? Aquele que ensina em troca de dinheiro. E também aquele que quer ter sempre um conhecimento das coisas, né? Pretende ter um conhecimento das coisas. Ele não quer ter, ele pretende já ter o conhecimento das coisas. Aí o Trasímaco, tá. Aí os amigos do Sócrates falam que vão pagar, né? O Glauco tá ali, fala que vai pagar. O Trasímaco fala: olha, justiça é o benefício do mais forte. Olha só, você tem estados autoritários, você tem estados democráticos, você tem estados oligárquicos, mas seja qual for o estado, o governo dele, ele cria leis que visam favorecer ele próprio, o governo. E os súditos, né, do estado, eles seguem as leis para o benefício do estado. Aí o Sócrates, entendi. Tá bom, mas me diz uma coisa. É possível que um estado, que um governo, ele crie leis que ao invés de trazerem vantagem para ele, tragam desvantagem para ele? A outra cima que fala: sim, é possível. Sócrates fala: então, se o justo é seguir as leis do Estado, as leis do governo, né? Seguir todas as leis do governo, se isso é o justo, então o justo é seguir tanto o que favorece o governo, como o que desfavorece o governo. Pois, como você mesmo disse, o governo cria leis, algumas leis que o desfavorecem. Então o justo
Então seria tanto favorecer o mais forte quanto desfavorecer o mais forte? Tá estranho isso, né, Trasímaco? Trasímaco fala, olha, não, nada a ver. No momento que o governo cria uma lei errada, uma lei que o desfavoreça, o governo não é mais governo. Quando o médico erra no tratamento do corpo, ele não é mais médico naquele momento. Ele pode se tornar médico novamente depois que ele acertar um tratamento. O governo, ele só é governo quando ele cria uma lei que traga benefício a ele. Quando ele erra na lei, ele não é mais governo naquele momento. Aí o Sócrates, tá bom, entendeu? Aí o Sócrates resolve falar assim, a arte do médico, qual o objetivo da arte do médico? O Trasímaco fala, olha, é curar o corpo, né? O Sócrates fala, então, a arte do médico ela objetiva o benefício do corpo, o benefício do objeto dela. Toda arte visa o objetivo, visa o benefício do objeto dela. Não visa o benefício do objeto não visa o objetivo próprio, visa o benefício do objeto dela. Toda arte é assim. A arte política também é assim. A arte política ela visa o objetivo do governado e não do governante. A outra exemplo que eu falo, nada a ver, Sócrates, você está confundindo uma coisa. Você está esquecendo que o governante ele vê o seu súdito como um carneiro, sabe? Sabe o carneiro? O boi. Como é que o pastor os vê? Como devendo crescerem bem, engordarem, serem saudáveis? Sim. Mas para quê? Para depois ele ir lá comê-los ou vendê-los. Então é para benefício próprio. Parece que o governante quer beneficiar o seu objeto, mas na verdade ele quer beneficiar ele próprio. O Sócrates fala assim, olha, me parece que o governante, ele quer o benefício do seu objeto. Ele quer a vantagem do seu objeto, ou a vantagem do mais fraco. Quer. Por quê? O que vai ganhar você vê o pastor. O pastor, você está dizendo que ele quer engordar o rebanho para daí ser um benefício próprio, né? Para vender, ganhar dinheiro, usar o dinheiro. Mas será que o ganho de dinheiro não tem a ver com uma outra arte? A arte do mercenário? Que se associa à arte do pastor? Então a arte do pastor quer o benefício do rebanho. Mas associado à arte do pastor está a arte do mercenário, que cuida para que o pastor ganhe dinheiro. Aí sim tendo benefício próprio. Será que o governante não quer, então, o benefício do governado? E até aceita essa tarefa a contragosto, porque não tem ninguém melhor para fazer, né? E por isso que ele pede um pagamento, porque o súdito que vai se beneficiar, o governante não vai tirar nada desse trabalho, então é por isso que ele quer o pagamento, né? Para ter um benefício próprio. Olha, o Trasímaco fala que ele vê o justo como um ingênuo, sabe? Como um bobo. Uma sociedade, quem sai perdendo quando uma sociedade se rompe?
uma sociedade comercial se rompe, quem sai perdendo? Geralmente é o justo, né? Um injusto tira vantagem. Um injusto sempre se dá bem, é mais livre, se dá bem, né? Imagina o Trazimo como aquele cara que acha que a vida leva vantagem. O governo tem que ser feito por espertos. Trazimo fala, olha, o injusto, o injusto é aquele que tira vantagem das coisas, sabe? Melhor ser injusto. Agora, o justo, esse é um ingênuo. Ele é um bobão, é um ingênuo. O Sócrates faz uma pergunta assim. O justo, ele quer tirar vantagem sobre quem? Sobre outro justo? Aí o exemplo que eu falo, não. Um justo não vai querer tirar vantagem sobre outro justo. Sócrates pergunta, o justo, ele vai querer tirar vantagem sobre alguém injusto? Ou melhor, tirar vantagem não. O justo vai querer se sobressair, vai querer se sobressair, prevalecer sobre o justo? Não. E vai querer prevalecer sobre o injusto? Trazendo consentiu, vai. O justo vai querer prevalecer sobre o injusto. E o injusto, ele vai querer prevalecer sobre o justo? Vai. Trazendo que fala, vai. E o injusto vai querer prevalecer sobre outro injusto? Trazendo que fala, sim. Então quer dizer que o justo, ele quer prevalecer sobre aquele que é o oposto dele, não sobre aquele que é semelhante a ele. E o injusto, ele quer prevalecer sobre aquele que é semelhante a ele e aí sobre aquele que é o oposto dele. Então vamos ver assim. Imagina alguém que saiba alguma coisa. Alguém que saiba alguma coisa. Esse alguém que sabe alguma coisa, ele vai querer prevalecer sobre outra pessoa que sabe? Um médico vai querer prevalecer sobre um outro médico? Não. Por exemplo, que eu falo, não. Aí o Sócrates pergunta, um médico vai querer prevalecer sobre o ignorante em medicina? Ou o objeto, né, do saber dele? Por exemplo, que eu falo assim, então aquele que sabe, ele quer prevalecer sobre aquele que não sabe, não sobre aquele que sabe. E aquele que não sabe, o ignorante, ele quer prevalecer sobre aquele que sabe? Ele quer achar que, na verdade, ele sabe mais do que aquele que sabe, realmente? Por exemplo, que eu falo assim, ele reconhece que o ignorante tem essa presunção. Sócrates pergunta, e o ignorante, ele vai querer prevalecer sobre outro ignorante? Trazendo o que fala, com certeza. O ignorante, ele quer prevalecer tanto sobre aquele que sabe, quanto sobre o ignorante. Interessante, né? Porque aí, então, o justo fica semelhante àquele que sabe. Porque os dois não querem prevalecer sobre os iguais a ele. Querem prevalecer sobre o diferente dele. E o injusto fica semelhante ao ignorante, porque os dois querem prevalecer sobre o justo, o injusto, ou o ignorante, ou o sábio. Então, o justo é semelhante ao sábio, e o injusto é semelhante ao ignorante. Aí o Trasímaco fica revoltado, né? E aí o Sócrates ainda complementa. Imagina numa sociedade em que há injustiça. Imagina uma cidade em que há injustiça interna. Uma cidade que quer invadir outra, ter o controle sobre outra. Mas nela tem injustiça interna. Imagina um homem que quer ter um poder sobre o outro, quer ser médico do outro, ou quer ser soberano de outro, enfim. Mas ele próprio tem injustiça interna, ele tem um conflito interno.
Eles vão conseguir ter o controle do outro, a cidade, o homem? Não. Porque o conflito interno vai fazer com que eles não consigam exercer o poder. Então, você vê na posição do Trasímaco, quando ele fala que o justo é o benefício do mais forte, a não ser que o mais forte ou o governo, né, aquele que tem poder, ele vê o súdito dele como um objeto do qual tirar vantagem, né? E o soberano, ele é livre, ele vive bem. E o Sócrates diz, olha, esse soberano pode se enganar, ele pode criar leis que o desfavoreçam. E quem exerce uma arte que é o benefício do seu objeto, inclusive a arte do governo, que é o benefício do súdito, e o justo, ele é semelhante ao sábio, ele não quer se opor a outro sábio, né? Ele só quer se sobrepor àquele que realmente não tem sabedoria. Então Sócrates prova para o Trasímaco que eles não definem a justiça, né? Mas que o justo é semelhante ao sábio. O justo é a vantagem o justiça é a vantagem um governo justo, ele quer a vantagem do mais fraco, não do mais forte. Aí trazendo para a conversa aqui que eu quero ter, o justo, ele quer a vantagem o governo justo quer a vantagem do comandado, do súdito, não a vantagem própria, né? Porque o governo, a vantagem própria, ela viria de uma arte do mercenário, receber salário, né? O governante não está em busca de honra nem de salário, ele está em busca, como é uma arte, né? Exercer uma arte, ele quer o benefício do objeto daquela arte. Então tá. Por que eu falei isso tudo? Por que eu trouxe esse Platão? Para falar dos direitos humanos, né? Pegando o meu amigo Paulo Guilaudelli, alguns vídeos dele, né? Ele fala que na modernidade, segundo Weber, sociólogo Max Weber, na modernidade, o Estado tem o monopólio do uso da força, o monopólio do uso legítimo da força, o uso legítimo da força, o uso justificado da força, o uso legal da força, não o uso extrapolado da força, o uso legal da força. Na sociedade, os indivíduos, na Constituição do Estado, os indivíduos abrem mão de um quinhão de liberdade, da liberdade, por exemplo, de usarem força, abrem mão e o Estado recebe esse quinhão dos indivíduos todos e ele monopoliza o uso legítimo da força. Só que, na Segunda Guerra Mundial, o Estado nazista criou uma Constituição. Mas, mesmo tendo criado uma Constituição, ele rompeu essa Constituição fazendo assassinatos de minorias étnicas. O Estado nazista assassinou de forma ilegal, rompendo uma lei que ele próprio tinha colocado. E depois da Segunda Guerra, houve o julgamento desses crimes. Em 1948, a Organização das Nações Unidas criou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que diz, primeira coisa, todo homem nasce livre e portador de direitos. Todo homem tem direito à dignidade,
tem direito à liberdade de viver, de opinião, tem direito a uma porção de liberdades. A declaração coloca isso como um documento de validade universal, e o Brasil assina esse documento em 1948. Luiz Eduardo Soares, ele vai dizer que o direito, na época da ditadura, nossa ditadura militar, na USP, começou-se a pesquisar sobre direitos humanos. USP São Paulo, né? Direitos humanos. Ciências sociais, que são sociologia, antropologia e ciência política. Na época, o Estado autoritário, ele violava os direitos dos cidadãos, né? No Brasil não era vigente, não tinha mais direitos civis nem políticos, né? Porque era uma ditadura, mas o regime justificava isso dizendo: olha, mas a gente garante os direitos econômicos e sociais. A população vive bem, sabe? A população tem uma classe média aí que consome bem, nossas indústrias vão bem, entendeu? O regime ressaltava os direitos econômicos e sociais, mesmo nós vivendo uma situação que não tinha direitos políticos e civis, né? Aí começa a se investigar direitos humanos e vê que parte do que os direitos humanos devem garantir, parte do que o indivíduo deve ter, não está sendo garantido, direitos civis e políticos, né? E aí, com a Constituição de 88, a percepção foi: agora está ótimo, agora os direitos civis e políticos estão garantidos, com certeza. Mas ainda tem o desafio dos direitos econômicos e sociais. Temos muita desigualdade social. Acreditava-se nisso, né? Que estávamos com os direitos civis e políticos garantidos, mas os sociais e econômicos é que faltavam ser garantidos. Só que não se percebeu que, se os direitos sociais e econômicos não estão garantidos, se no Brasil há uma profunda desigualdade, isso interfere na escolha política. Isso interfere na falta de cidadania. Por quê? Se escolhe premido pela necessidade. Se escolhe um candidato político premido pela necessidade. Se fica sujeito a populismo, né? O Luiz, ele comenta que há uma crítica sobre os direitos humanos, de que eles têm uma pretensão universalizante, eles têm uma ideia única uma ideia única do que seja o homem e os direitos para ele, né? Isso contradiz o que as pessoas nas localidades pensam sobre si mesmos e querem para si mesmos, né? Uma outra crítica é que os direitos humanos são liberais. Tem uma perspectiva de um homem liberal, que é o indivíduo como tendo propriedades, né? De indivíduo natural, tendo propriedades naturais. E isso, segundo a crítica, visa a expansão do capitalismo, porque o capitalismo que é esse indivíduo, que é o homem que se vê como indivíduo liberal. Críticas aos direitos humanos. Mas também tem trabalhos que tomam os direitos humanos como, apesar da pretensão universalizante, eles representam valores universais que são apropriados em cada contexto e no diálogo com o contexto ajudam cada grupo, cada comunidade, cada minoria a expressar o que eles querem, né? Na existência do universal, o particular ele pode se expressar.
O particular ele se expressa através do universal. Ele não fica necessariamente apagado pelo universal. O particular ele expressa sua particularidade através do universal. E aí essa crítica essa discussão do universal, essa discussão do particular sobre o universal entra numa crítica das instituições jurídicas, uma crítica do regime de representação política, a crítica então da justiça, a crítica do Estado. Os direitos humanos permitem isso, que os grupos façam essa crítica, né? E a academia reconhece isso. Então a academia faz o histórico dos direitos humanos, faz uma crítica à pretensão universalizante dos direitos humanos. A academia faz um apanhado das lutas em favor dos direitos humanos e também faz uma descrição do diálogo dos grupos com os direitos humanos, um diálogo crítico das instituições nacionais. Mas eu queria retomar a ideia do Paulo Giraldelli, ressaltando que direitos humanos pode ser entendido como direito social, econômico, inclui isso, né? Mas, pelo contexto de surgimento dele, depois da Segunda Guerra Mundial, fica marcado o quê? O que fica mais marcado? Que os direitos humanos visam proteger indivíduos e minorias da ação do Estado. Não visam proteger a perda de direitos ocasionada na interação entre indivíduos. Também sim, mas o objetivo primordial dos direitos humanos é proteger o indivíduo do poder excessivo do Estado. Sabe, o Estado que age conforme a filosofia do Trasímaco, né? Que o justo é a vantagem própria. É a vantagem de quem tem mais poder e quem não tem poder que sirva, que abra mão do que precisa, que se prejudique em benefício do Estado. Esse é o Estado que viola os direitos humanos. Agora, o Estado, como arte do governo, agir em benefício do seu objeto, agir em benefício do cidadão, ele é um Estado que atento aos direitos humanos, atento a não extrapolar no uso legítimo da força dele. Não transformar o uso da força dele em violência. Os policiais desse Estado, eles não agem de forma violenta. Eles usam a força deles de forma legítima. Eles garantem os direitos. Eles trabalham em benefício do mais fraco. Quem é o mais fraco? Todos aqueles que não têm possibilidade de usar a força. Todos os cidadãos. Entendeu? Então, ficamos por aqui.